Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Maria e vamos dar continuidade à segunda parte da nossa aula de didática. Muito bem. Qual é o objetivo da didática? A didática ela tem uma finalidade. E qual é o objetivo maior dessa didática? É levar o aluno a compreender, a aprender e a aprender aquilo que o professor se propõe a transmitir. Então veja só que o objetivo é compreender, aprender e aprender. Então, o que significa aprender a aprender? Significa o professor ser capaz de, através dos métodos que ele vai aplicar em sala de aula, você levar o seu aluno a construir o seu próprio conhecimento. Então, hoje, a educação hoje, ela está muito distante daquela educação tradicional, onde o professor, ele dava tudo pronto para o aluno. Ou seja, na sala de aula, 98% do tempo gasto em sala de aula era centrado no professor. Então, o aluno estava ali para ouvir e repetir. Hoje, acontece o inverso. O professor ele fala menos e ele dá mais oportunidade para que o aluno ele possa construir o seu próprio conhecimento. Construir de que maneira? Através da pesquisa, através dos trabalhos de grupo, através do diálogo, através da troca de experiência. Então, esses pontos são fundamentais para que o aluno ele venha se desenvolver enquanto sujeito. Ele venha encontrar sentido naquilo que o professor está transmitindo. Você já deve ter escutado alguns professores falando o seguinte: os alunos não querem nada, meus alunos não aprendem, são desinteressados. Esse é um discurso que geralmente ele é colocado por professores que têm uma concepção muito tradicionalista do que é ensinar. Porque, na verdade, nós temos que nos perguntar: será que é o meu aluno que não quer nada ou será que sou eu que não estou ensinando nada? Muitas vezes o professor, ele é aquele professor tão tradicional que ele passa ali o ano todo trabalhando, usando os mesmos métodos, os mesmos recursos, os mesmos discursos todos os dias. Então, isso faz com que o aluno acabe se cansando. Então, o aluno precisa chegar na sala de aula e encontrar um professor dinâmico. E o que é que vai permitir fazer com que esse professor torne-se um professor dinâmico? É a didática dele. A didática aqui vamos entender que ela não é uma regra, ela não é uma cartilha, mas a didática aqui nós vamos entender com as diversas possibilidades que o professor tem de se reinventar na sala de aula, de fazer o novo, de despertar a curiosidade do aluno. Ou seja, para cada aula, se você for professor criativo, você vai encontrar uma maneira de transmitir essa sua aula de uma forma que todos vão participar, que todos vão interagir, que todos vão ali no grupo, no conjunto, vão estar construindo esse significado. Então, o que faz com que o aluno não queira aprender é a falta de significado. Então, o objetivo, ele precisa existir para quê? Para que o meu aluno saiba por que ele deve aprender tal conteúdo. Muitas coisas que nós não aprendemos na vida, nós não aprendemos porque não nos foi colocado qual a importância daquilo tudo. Por que era importante aprender tal conteúdo? Por que tal disciplina era importante na minha vida? Nós não fomos ensinados dessa maneira. Então, isso fez com que nós deixássemos de aprender. Então, a gente precisa saber o porquê das coisas. O aluno precisa ser despertado para ser crítico, para ser curioso. Muitas vezes o professor ele prefere aquele aluno caladinho, né? Mas o bom aluno é aquele que interage, é aquele que participa, é aquele que te faz perguntas difíceis, que você tem que ir lá e tem que estudar para responder. E uma coisa que vocês, professores, têm que ter segurança é de que o professor ele tem que ser alguém que tem duas coisinhas básicas. O professor tem que ter
Formação e informação. Ou seja, a formação é o que vocês estão buscando aqui. É fazer um curso superior e ter um título mais tarde. Mas a informação é aquilo que vocês vão construir no dia a dia de vocês. Mas isso não quer dizer que o professor, eu não vou dar espaço para o aluno participar, porque de repente o Joãozinho vai lá e faz uma pergunta que eu não estou preparado. O professor tem que ter humildade. E se o aluno te fez uma pergunta que você não está preparado para responder, você vai pesquisar junto com o seu aluno. Professora, mas na escola eu não tenho recursos para fazer essa pesquisa. Você vai informar o seu aluno, olha, eu não tenho a resposta, mas amanhã eu trago a resposta para vocês. Então o professor ele não é obrigado a saber tudo. Ele é obrigado a buscar as respostas, mas saber tudo não necessariamente. Então o professor, quando ele tem essa comunicação clara, aberta com os alunos, isso facilita. Aqui nós temos um conceito de comunicação. Há pelo menos 6 maneiras de interpretação ao nos comunicarmos com outra pessoa. Então, primeiro vamos entender o que é comunicação. Na verdade, comunicação não é exatamente o que nós falamos. É o que o outro consegue compreender a partir daquilo que eu falei. Muitas vezes você fala algo que não foi a sua intenção, por exemplo, machucar alguém e você machucou. Por quê? Porque a comunicação aí não foi o que você falou, foi a forma como a outra pessoa interpretou. Então, na sala de aula, o professor ele tem que tentar trazer essa comunicação de uma forma bem clara para que haja realmente esse feedback entre o professor e o aluno. E aqui nós temos, você pode ver aqui, nós temos 6 pontos que são interessantes. O que o professor quer dizer? Então, eu tenho que falar com clareza para que o meu aluno ele possa compreender o que eu quero dizer com determinada coisa. Outro ponto importante é o que o professor realmente diz. O que o aluno ouve, o que o aluno quer ouvir, o que o aluno responde frente ao que o professor comunicou e o que o professor pensa que o aluno responde. Ou seja, então aqui nós podemos perceber aqui a importância dessa comunicação clara. Às vezes, nós já vimos aquele professor que ele fala tão técnico, tão científico, que nem ele mesmo consegue compreender o que ele falou. Então, nós temos que adequar a nossa comunicação, a nossa fala ao nível da nossa turma. Vejamos bem, se você está lá numa turma de educação infantil, que vocês como pedagogos irão atuar da educação infantil até o 5º ano do ensino fundamental. Se você está lá numa turma de educação infantil, a sua linguagem ela tem que estar voltada para crianças daquela faixa etária. Se você estiver comunicando-se com uma turma de 5º ano, por exemplo, você vai usar o quê? Um vocabulário adequado a crianças de 5º ano. Então, é muito importante o professor cuidar dessa comunicação, ter uma comunicação clara, uma comunicação objetiva, porque isso vai facilitar o entendimento entre vocês. Então, saber ouvir o nosso aluno, saber ouvir até mesmo aquilo que ele não consegue expressar com palavras. Muitas vezes o aluno, por ser muito tímido, ele não consegue se expressar verbalmente, mas ele se expressa através dos seus gestos, através das suas atitudes. Às vezes o aluno ele é muito imperativo, ele também vai se expressar de diversas maneiras. Então o professor ele tem que ter esse olhar atento às diversas maneiras de comunicar desse aluno. Um exemplo, que é muito comum a gente ouvir relatos sobre essa situação. Na minha sala tem o Joãozinho, que ele não para. Ele fala o tempo todo, ele bagunça o tempo todo, ele mexe com todo mundo. Eu não sei mais o que fazer. O que nós temos que fazer com esse aluno, professores?
nós temos que ouvir, nós temos que fazer a leitura da comunicação que esse aluno está nos transmitindo. Por que será que ele é dessa maneira? Por que será que está agindo assim? Quais são os problemas que envolvem esse comportamento? Eu vou precisar conhecer a história desse aluno. Quem é esse aluno? De onde ele veio? Como é a sua família? Como é o bairro em que ele mora? Com quem ele mora? Porque muitas vezes o aluno, quando ele apresenta um comportamento que nós consideramos inadequado em sala de aula, esse aluno ele está pedindo socorro. Geralmente são alunos que têm algum problema e que eles manifestam dessa maneira. Muitas vezes pode ser até não pode ser necessariamente um problema de ordem familiar, mas pode ser um problema de aprendizagem. Um aluno que está na série tal, mas ele não conseguiu aprender na série anterior. Aí eu vou ver por que esse aluno se comporta dessa maneira. Eu vou encontrar a resposta a partir do momento em que eu aprendo a ouvir o que o meu aluno quer dizer. A partir do momento que eu aprendo a ouvir o meu aluno, eu vou poder fazer com que ele me escute. Eu vou poder me comunicar com ele, porque agora eu sei exatamente o que esta criaturinha está precisando. Passando adiante, nós vamos aqui ver um pouco sobre a aplicação da didática à prática. De que maneira nós podemos aplicar essa didática à prática? Para colocar a didática em prática, o professor ele precisa ter alguns cuidados. Aqui eu listei 3 elementos que eu considero importantes nesse processo. Primeiro, o professor precisa conhecer a matéria que se propõe a ensinar. Então, fundamentação, gente, é tudo. O bom professor, ele precisa ter essa preocupação em conhecer realmente a matéria que ele vai lecionar. Muitas vezes a gente sabe que o professor ele não tem nenhum domínio de matemática, mas aí foi era a única vaga que tinha. Era para ser professor de eu vou. E aí ele vai e acaba sendo um desastre. Então, você, professor, tem que saber onde você realmente se identifica. Eu me identifico mais com crianças pequenas. Então, eu devo ir para onde? Para a educação infantil. Não, mas eu me identifico mais com crianças maiores. Devo ir para onde? Já para o Fundamental 1 com crianças maiores. Porque se eu for para a educação infantil, eu posso acabar sendo um desastre. Então, ter o domínio da disciplina, ter uma fundamentação naquilo que você vai tentar repassar, porque houve uma época em que o professor era o senhor da verdade, mas hoje nós sabemos que as nossas crianças são crianças bastante ativas, então elas percebem quando o professor não tem segurança, elas percebem tudo o que acontece ao entorno do professor, se você está triste, se você está alegre, se você tem segurança, se você não tem segurança. Um outro ponto, o professor precisa ter uma visão geral do curso que vai ministrar, ou seja, você, professor, tem que conhecer a sua área de conhecimento. Isso requer de você o quê? Uma postura de uma pessoa pesquisadora. Daqui para frente, vocês terão que se tornarem pesquisadores, tá? Então, o professor que pegava a cartilha, ia para a sala de aula, repassava o beabá, esse professor morreu faz tempo. O professor de hoje ele é um professor atualizado, é um professor que realmente deve ter uma fundamentação teórica. Você deve conhecer quais são as linhas teóricas que embasam a sua área que você está inserido. O que se diz sobre a educação infantil? O que lá a Emília Ferreira, a Ana Teberoski, o que elas falam da educação infantil? Quais são as orientações? Então, o professor ele precisa ter esse conhecimento. O que acontece quando o professor não tem conhecimento? Já ouvi professores falando em que o professor chega e diz, olha, hoje o pai chegou lá na minha sala e disse que não é da maneira que eu estou trabalhando, mas eu fiquei calado porque o fulano é médico. Poxa, ele é médico, mas você é o professor. Então, se você, o pai que é médico, chegou na sua sala e disse que a sua metodologia está errada e você não teve argumentos para tratar com ele, significa dizer o quê? Que você é um professor que não está preparado. Porque quem é para entender do assunto da sua sala de aula não é o pai que é médico, é você que é professor. Então, é por isso que eu digo que
o professor ele precisa estar preocupado com a fundamentação, conhecer o que outros historiadores, que outros pensadores, que outros educadores, que outros filósofos já falaram e falam a respeito da arte de ensinar. Então, se nós não tivermos toda essa bagagem, todo esse conhecimento, ficará muito difícil a gente passar aqui para o ponto 3, que trata de quê? O professor deve selecionar os temas imprescindíveis que farão parte do conteúdo da matéria. Então, aqui esse item ele está falando de quê? Da importância do professor planejar os seus conteúdos. Nós veremos mais na frente, em outras cadeiras, em outras disciplinas, a importância do ato de planejar. Então, é algo que também vai fazer parte da vida de vocês, é o planejamento. Quando o professor se planeja, quando ele seleciona o que deve ensinar e como deve ensinar, seguramente ele vai ter um bom resultado, ele vai alcançar o sucesso da sua turma. Agora, quando o professor ele não tem essa preocupação de selecionar, de trazer os temas da atualidade para a sala de aula, nós vivemos em uma sociedade em que as mudanças elas se processam de uma maneira tão rápida que aquilo que era uma verdade, aquilo que era uma novidade ontem, amanhã já é algo totalmente ultrapassado. Então nós precisamos trazer essas atualidades para a sala de aula, nós precisamos nos informarmos, ler um bom livro, recomendar também um bom livro para o nosso aluno. Ou seja, eu preciso ser esse professor que tem esse planejamento, que sabe o que vai trazer para a sala de aula, sabe o que o meu aluno precisa e de que maneira ele precisa para que ele possa progredir nos seus estudos. Para isso é necessário que o professor ele saiba selecionar recursos a serem utilizados. Veja o que diz aqui o nosso slide. Ele fala aqui: quanto mais criativa e interessante for a sua aula, melhor será. É preciso despertar o interesse e a atenção dos alunos. Usar recursos visuais ajuda na compreensão e retenção do conhecimento que está sendo repassado. Ou seja, a didática também, ela tem essa preocupação, ela nos leva a refletir de que maneira eu domino o conteúdo. Digamos que eu domino o conteúdo de história, sou professora, estou lá na disciplina de história, domino o meu conteúdo de história. Mas não basta eu dominar o conteúdo de história. Então o professor ele não deve apenas dominar a disciplina, ele deve saber de que maneira ele vai aplicar os conhecimentos dessa disciplina. Então, que recursos, que metodologia, como é que eu vou fazer a apresentação da minha aula? A apresentação da aula ela é fundamental, porque são nos primeiros 5 minutos de aula que o aluno realmente vai se conectar com aquele conteúdo. Então, se eu começo uma aula de qualquer jeito, se eu não tenho um recurso interessante para chamar a atenção do meu aluno, dificilmente o meu aluno ele vai interagir durante aquela aula, ele vai compreender, ele vai construir alguma coisa a partir daquelas informações. Agora, se eu começo uma aula bem pensada, se eu começo uma aula envolvendo os meus alunos na discussão, e aí você diz, professora, mas nem sempre as nossas escolas elas dispõem de tantos recursos. Mas hoje nós não precisamos de muita coisa para fazer uma aula interessante. O professor ele pode trazer uma notícia relacionada àquele tema que ele vai trabalhar na sala de aula. Ele pode sentar no chão com as crianças, fazer um momento de conversação, ver o que as crianças já sabem. Ele pode iniciar o tema fazendo uma pergunta. Eu vou trabalhar, por exemplo, substantivo primitivo e derivado. Eu não vou entrar no conceito de substantivo, primitivo e derivado. Vou fazer o quê? Colocar lá no quadro e vou perguntar: Antônio, o que você entende por substantivo derivado? Pedrinho, o que é um substantivo primitivo? E aí você vai envolvendo as crianças na aula. No momento em que você tiver a necessidade de realmente
que o aluno realmente tenha a atenção voltada para você, você consegue isso. Por quê? Porque você conseguiu ali despertar a curiosidade dos seus alunos. Uma outra questão também muito importante na formação do professor e na atuação desse professor em sala de aula, gente, é a questão do domínio da sala. Então, nós sabemos que o professor hoje ele é um professor moderno, é um professor que não grita mais na sala, mas eu não preciso gritar para ter o respeito dos meus alunos, mas eu preciso ter um domínio de sala. Nós sabemos que hoje professor e aluno estão no mesmo nível, no mesmo patamar na sala de aula, mas o professor ele precisa ter uma postura de seriedade, ele precisa transmitir essa segurança para o aluno, ele precisa mostrar para o aluno que ele domina o conteúdo, que ele tem domínio da sala, que ele tem domínio das situações, que ele tem, acima de tudo, o controle emocional. Então, o professor hoje ele tem que ter controle emocional para que ele possa despertar essa mesma emoção no aluno e para que ele possa, no entanto, contornar as situações e conseguir prender a atenção desse aluno. Quanto ao trato com os alunos, o professor ele não deve ser agressivo com seus alunos, deve tratá-los com educação e delicadeza, da mesma forma como gosta de ser tratado. Ou seja, o professor ele ensina muito pelo exemplo. Então, se eu quero que a minha turma seja uma turma de crianças educadas, eu tenho que começar a agir com educação diante deles. Se eu quero que os meus alunos, por exemplo, um exemplo muito corriqueiro, eu quero que os meus alunos peçam licença ao se retirar da sala. Mas eu me retiro da sala e não peço licença aos meus alunos. Então, o que eles vão aprender? A fazer a mesma coisa. Então, eu preciso dar o melhor ensinamento é o exemplo. Se você é um professor educado, se você é um professor que tem um controle do seu tom de voz na hora de falar, se você é um professor que tem leveza na hora de chamar a atenção do seu aluno, é isso que você vai ensinar para ele. Então, nós temos que ter esse domínio, mas saber de que maneira nós vamos tratar essas questões dentro de sala de aula. Logo em seguida, nós vamos ver aqui algumas reflexões acerca da didática. Aqui nós temos a didática como reflexão sistemática. A didática como reflexão sistemática é o estudo das teorias de ensino e de aprendizagem aplicada ao processo educativo que se realiza na escola, bem como aos resultados obtidos. Então, aqui nós vamos poder entender, ou seja, retomar o que eu já falei no início da nossa aula, onde eu falava da importância desse professor ter um embasamento teórico. Eu preciso conhecer o que os teóricos, o que os pensadores e o que os educadores falam a respeito do ensino-aprendizagem. O que é o ensino-aprendizagem? O que é o ensino? O que é a aprendizagem? Porque muitas vezes a gente confunde, acha que ensino-aprendizagem é a mesma coisa. Não é. O ensino é aquilo que eu ofereço para o meu aluno. E a aprendizagem é aquilo que o meu aluno vai construir a partir das informações que eu ofereci a ele. Então, muito se pode ver que nos dias atuais, algumas escolas, elas têm oferecido muito ensino e pouca aprendizagem. Mas como assim, professora? Basta você olhar o resultado do Enem, por exemplo, e das avaliações externas. O que você vai perceber? Que a escola ela passou o ano todo ensinando. Aí aquele indivíduo chega lá, vai fazer o exame e a nota dele é lá embaixo. Significa dizer o quê? Que houve um ensino, mas da parte dele não houve aprendizagem. Pode ser que tenha faltado significado, pode ser que o professor tenha usado uma didática deficiente, pode ser que esse professor tenha descuidado dessas questões que envolvem o bom ensino, o que vai favorecer a aprendizagem, esse aluno não tenha conseguido construir. Então, é preciso realmente ter um conhecimento acerca daquilo que nós estamos trabalhando. Temos uma outra reflexão aqui que ele nos trata a respeito
da reflexão sistemática. Perdão, aqui é a da aprendizagem. Então, o que é aprendizagem? Aqui nós temos o conceito que diz que a aprendizagem é o processo pelo qual as competências, as habilidades, conhecimentos ou valores são adquiridos ou modificados como resultado de estudos, experiências e formação. Ou seja, o que nós vamos perceber aqui? Que a aprendizagem ela é o resultado de um processo que envolve competências e habilidades. Vocês já devem ter ouvido falar, se não vão começar a ter contato com um documento que nós temos, que é um dos documentos que rege a nossa educação, que chama BNCC. E de acordo com a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, todas as nossas ações em sala de aula, elas estarão voltadas para favorecer o surgimento de competências e habilidades. Então, competências nesse sentido está relacionada ao quê? Ao conhecer um determinado elemento. E as habilidades está voltada para quê? Para o saber fazer. Então, quando o aluno vai adquirir uma informação e ele sabe o que fazer com essa informação, significa dizer que ele adquiriu as competências e as habilidades. Se eu ensinei sobre hábitos de higiene, mas eu percebi que nada mudou na vida do meu aluno em relação a isso, significa dizer o quê? Que houve um ensino, mas não houve aprendizagem. Que eu não consegui ali fazer com que esse aluno desenvolvesse nem a competência, que era adquirir, internalizar, memorizar o conhecimento sobre o assunto trabalhado, nem muito menos as habilidades, porque ele continua deixando de lado os hábitos de higiene. Então, eu tenho que ter essa preocupação, esse olhar, estar sempre preocupado em saber se houve o ensino e a aprendizagem, se os meus alunos despertaram as competências e as habilidades. Então, o professor ele tem que estar muito atento a estas questões. E aqui também a didática, ela nos leva a fazer uma reflexão sobre a dimensão humana dentro desse processo. Ele diz o seguinte: o ensino-aprendizagem é um processo em que está sempre presente de forma direta ou indireta o relacionamento humano, ou seja, a aprendizagem vai se dar na relação humana dentro de sala de aula. Relação essa que vai envolver quem? Aluno, professor e professor-aluno. Então, é preciso transformar a sala de aula em um ambiente de discussão, um ambiente onde haja a troca de experiência, a troca de informação, a fim de que esse processo de ensino-aprendizagem ele possa ser construído. Ele acrescenta mais que o processo de aprendizagem se realiza através do relacionamento interpessoal muito forte entre, que eu acabei de falar, né? Alunos e professores, alunos, professores e professores, enfim, entre alunos, professores e direção. O componente afetivo é fator essencial nesse processo, ou seja, a afetividade. Todos nós sabemos que a afetividade ela é fundamental. Quando você vai falar com uma pessoa pela primeira vez e essa pessoa ela é ríspida com você, ela é grosseira com você, qual é o sentimento que você sente? Você sente um sentimento que te impulsiona a se afastar dessa pessoa. Então, na sala de aula, se não houver essa afetividade, se não houver esse olhar realmente voltado para o outro, o aluno ele vai ter medo. E o aluno ele não vai conseguir aprender se ele tiver medo do professor. Eu não vou perguntar porque a tia vai mandar eu calar a boca. Eu não vou perguntar porque a tia vai me responder mal. Então, isso vai fazer com que o seu aluno ele deixe de aprender. Então, hoje, um dos ingredientes que não podem faltar na sala de aula é a questão da afetividade. Então, essa afetividade
nós trabalhamos tanto hoje as competências socioafetivas, socioemocionais, elas são fundamentais dentro desse processo, fazer com que essa criança, esse aluno, ele se sinta amado, valorizado, se sinta aceito dentro da sala de aula. Aqui nós temos um conceito de Perrenot que ele fala sobre qual é o papel do professor. Ele diz que, mais do que ensinar, trata-se de fazer aprender, concentrando-se na criação, na gestão e na regulação das situações de aprendizagem. Ou seja, o que ele diz? Veja só essa frase que ele fala de início. Ó. Mais do que ensinar, trata-se de fazer aprender. Ou seja, ele está nos dizendo aqui que o professor, ele não deve, ele não pode entregar tudo pronto para o aluno. Ele vai fazer o quê? Ensinar o aluno a aprender, ou seja, ele vai criar situações em sala de aula para que os alunos possam descobrir, possam construir o seu próprio conhecimento. Então, esse pensamento de Perrenot é um dos pensamentos que nós devemos levar para a sala de aula. Um outro pensamento que nós temos aqui também é do grande educador brasileiro, né, o Paulo Freire, que ele diz o seguinte: acho que o papel de um educador conscientemente progressista é testemunhar a seus alunos constantemente sua competência, amorosidade, sua clareza política, a coerência entre o que diz e o que faz, sua tolerância, isto é, sua capacidade de conviver com os diferentes para a luta contra os antagônicos. É estimular a dúvida, a crítica, a curiosidade, a pergunta, o gosto do risco e a aventura de criar. Veja só como é fantástico aqui o que ele fala. Ele diz que, olha, veja só, o papel do professor é estimular a dúvida. Nós estudamos, muitos de nós somos frutos de uma educação onde o professor ele fazia um questionário, marcava a página do livro, a gente ia lá e colava as respostas. Pronto, esse aqui é o aluno nota 10. O professor passava um questionário de revisão, a gente decorava aquelas 20 questões, ele passava 10 na prova, a gente tinha decorado e respondia as 10. Esse é o aluno nota 10. E a gente sabe que na visão dos educadores, e principalmente aqui na visão de Paulo Freire, esse tipo de educação, ele não nos acrescenta nada. Ele vai simplesmente levar a repetir aquilo que os outros fazem. O papel da educação, o papel do professor é estimular a dúvida, ou seja, é criar situações, problemas na sala de aula. É levar o meu aluno a pensar, é levar ele a discutir, é levar ele a ser crítico, é ele dizer o que ele acha certo, o que ele acha errado, é levar esse aluno a ser curioso, a fazer perguntas. E isso só vai ser possível se nós estivermos convivendo em um ambiente afetivo, como nós falamos lá atrás, onde ele fala aqui também que sua competência e sua amorosidade. Então, o professor precisa criar em sala de aula esse clima de confiança, onde o aluno ele se sente confiante, ele se sente aceito, ele se sente acolhido. Nós temos que aprender aqui a viver com o diferente. Numa sala de aula nós não vamos ter só as crianças bonitinhas e cheirosinhas, nós vamos ter aqueles que estão lá, que não tomaram banho para ir para a escola, mas eles têm que ter o mesmo tratamento daquele outro que chegou bonitinho. Ou seja, nós temos que, enquanto professor, ter um olhar de amor por cada um desses alunos, né? Acolher esse aluno da maneira como ele realmente ele é. Aqui nós temos também um grande educador brasileiro que é o Rubem Alves. Ele fala que, veja só como é interessante o que ele diz, a missão do professor é provocar. Então, quando ele diz que a missão do professor é provocar, ele acredita, na verdade, que a escola ideal, ela deve ser um ambiente onde os professores e os alunos, eles realizam diariamente, cotidianamente, a troca do conhecimento. Ou seja, o professor ele não está lá só para ensinar, mas para aprender. Então, ele tem que ouvir,
ele tem que criar essas situações em sala de aula. Ele acredita também que o professor, ele é o autor principal de qualquer transformação em uma sociedade. Para isso, se ele quiser realmente contribuir para uma sociedade mais igualitária, para uma sociedade mais justa, de homens mais críticos, ele precisa proporcionar esses momentos em sala de aula. E de que maneira ele vai fazer isso? Provocando a inteligência dos alunos. De que maneira eu posso provocar a inteligência dos meus alunos? É muito simples, basta que eu crie situações, que eu planeje atividades em que eu vou colocar o meu aluno em contato com o conflito. Não falo conflito em termos de discussões agressivas em sala de aula. Quando nós falamos em conflito, muitas das vezes nós vamos para esse lado. Mas eu falo de conflitos de ideias, onde os alunos eles possam fazer uma discussão entre si, eles possam discutir acerca de um determinado tema. Você mesmo, enquanto professor, pode trazer os temas da atualidade para a sala de aula e pedir para que os alunos eles venham a fazer uma explanação sobre esse assunto. Então, quando nós abrimos o espaço da sala de aula para os alunos, serem realmente ativos, participativos, a gente começa a perceber que todos sentem prazer de estar ali, que a harmonia começa a reinar naquele ambiente, que torna-se mais leve, tanto para o aluno quanto para o professor. E ele deixa uma frase que eu acho muito interessante, que ele diz que naqueles cujos olhos aprenderam a ver o mundo pela magia da nossa palavra, o professor assim não morre jamais. Ou seja, o professor, ele marca a vida do aluno. Então você, professor, precisa marcar a vida dos seus alunos de uma forma positiva. Quantos de nós não temos memórias ruins de alguns professores que passaram pelas nossas vidas? Tem professores que passaram pelas nossas vidas e que não deixaram nada de bom. Mas você não, você vai ser aquele professor que vai realmente fazer parte da história desse aluno. Uma coisa muito interessante de se refletir é que o que nós somos hoje e o que os nossos alunos serão no futuro, nada mais é do que a soma dos professores que tiveram. Então, o que você é hoje é a soma dos professores que você teve. E o que os seus alunos forem no futuro, também será a soma dos professores que eles tiverem. Então, quando você pensa dessa maneira, você vai refletir que qual realmente é o seu papel na vida do aluno? É aquele que vai chegar, que vai só disciplinar, que vai só castigar, que vai dar tudo pronto para se livrar, ou é aquele que vai com paciência, com carinho, com afetividade, você vai despertando, você vai ajudando ele a fazer novas descobertas, você vai ajudando ele a resolver os conflitos pessoais que ele tem, você vai mostrar a ele que tudo na vida tem um lado bom e que aprender é algo fantástico, é algo que vai realmente mudar a vida dele para sempre. Quando você age dessa maneira, você consegue aí despertar no aluno algo mágico, algo muito interessante, que é a vontade, o gosto pela aprendizagem, porque o aluno ele só aprende quando ele se sente realmente influenciado a isso. Como nós já havíamos citado anteriormente, um outro pensador brasileiro que tem assim renome, não só no Brasil, mas em todos os outros países, que assim Paulo Freire, muito embora alguns educadores da atualidade eles façam críticas aos pensamentos de Paulo Freire, mas ele é um dos pensadores brasileiros que é mais respeitado nas universidades estrangeiras, é Paulo Freire, por conta do seu legado, das suas ideias. E aí ele fala aqui que a educação não transforma o mundo, educação muda pessoas e pessoas mudam o mundo. Então veja só como é fantástico esse pensamento dele. Não é a educação que vai transformar o mundo. A educação vai transformar as pessoas e estas pessoas vão transformar o mundo. Então veja só, quem você é na vida do aluno? Você é um jardineiro, você é um arquiteto na vida do seu aluno.
Então, a partir das mudanças, a partir das transformações que você fizer na vida do seu aluno, ele irá fazer essas transformações na sociedade. Então, se eu quero uma sociedade melhor, eu tenho que oferecer o melhor para os meus alunos em sala de aula. Mas vamos conhecer um pouquinho das ideias que eram defendidas por Paulo Freire. Ele acreditava, ele pensava numa educação que fosse igual para todos. Então, foi o primeiro educador brasileiro a pensar numa educação que atendesse a todas as comunidades, não uma educação voltada só para a burguesia, como era lá no início da nossa educação, né? Então, hoje ainda no Brasil, nós temos muitas desigualdades sociais. E essas desigualdades estão relacionadas a quê? A ideia de educação que foi trazida para o Brasil ainda lá na época dos jesuítas, né? Quem eram os privilegiados? Quem tinha acesso à educação de melhor qualidade? Eram aqueles que tinham poder aquisitivo maior. Então, daí começa a surgir as desigualdades sociais. E Paulo Freire não, ele pensava que a educação, sendo um direito de todos, estabelecido pela Constituição brasileira, ela deveria ser oferecida a todos com a mesma qualidade, com a mesma intencionalidade, com os mesmos propósitos. Ele acreditava também que o papel do professor ia muito além de ensinar. Para ele, ensinar está relacionado ao ato de aprender. Ou seja, ele começa aí a quebrar a ideia do professor tradicional, que estava sempre lá em cima daquele pedestal, que se achava o senhor do saber, em que ninguém podia contestar o que ele dizia, ele era o dono da verdade. E esse professor, a partir das ideias de Paulo Freire, ele começa a repensar a sua postura, porque quem sou eu dentro da sala de aula? Eu sou alguém que tem que estar na mesma posição do aluno. Obviamente que eu tenho um conhecimento maior, eu tenho que ter o domínio da minha classe, como já foi falado anteriormente, mas eu não posso me achar superior ao aluno, porque muitas vezes nós aprendemos coisa com o aluno que nós jamais havíamos imaginado anteriormente, até porque o nosso aluno de hoje, ele é um nativo digital, ou seja, ele está muito inteirado com tudo que está acontecendo ao seu redor. Se você vai conversar com uma criança de 4 anos, por exemplo, ela usa uma linguagem que muitas vezes você desconhece. Por quê? Porque ela está lá interagindo direto com as mídias, são os desenhos, enfim. Ela tem uma educação que já proporciona a ela esse conhecimento que muitas vezes nós não tivemos na nossa infância, na nossa educação. Então, nós temos que assumir a nossa condição de aprendiz. Foi Paulo Freire também quem primeiro pensou na questão da valorização do profissional da educação. A gente sabe que ainda hoje há discursos de que o professor é desvalorizado, mas começa lá a partir das ideias dele de que o professor ele precisava ser valorizado pela grande importância que ele tinha no desenvolvimento de uma sociedade. E hoje a gente sabe que muitas vezes se fala a educação não é valorizada, mas na verdade são os professores que alguns não se valorizam, né? Às vezes a gente vai num congresso em algum lugar do tipo, e aí quando é perguntado, qual a sua profissão? A pessoa diz assim, sou professor. Ou seja, tem vergonha da profissão que exerce e é uma profissão muito nobre. Ou seja, a educação vai ser valorizada no momento em que cada um de nós valorizarmos aquilo que nós fazemos e que fazemos tão bem, que somos tão importantes dentro da sociedade. Então, o professor tem que começar a entender isso, a entender que a sua profissão ela é uma das profissões mais importantes. Se não houvesse o professor, não haveria o médico, o advogado, o arquiteto, dentre outros profissionais. Ele destaca uma das frases também de Paulo Freire, que se destacou muito, era quando ele dizia que o homem só se torna, de fato, o homem só se torna livre a partir da educação. Então, essas ideias de Paulo Freire, elas foram muito importantes no crescimento da educação no Brasil. Então, ele trabalha aqui e ele tem as suas teorias, ela vem fomentar a didática tal qual nós temos hoje, onde ele fala que
A importância das teorias de Paulo Freire tem significativos reflexos na prática educacional. Sendo assim, podemos citar o que ele ensinava que se aplica na prática educacional da didática atual, como a inclusão. Então, a gente viu lá atrás que ele acreditava numa escola inclusiva, onde todos os homens tivessem os mesmos direitos, e essa é uma das pautas da educação atualmente, é trazer uma educação que não trate o diferente. A gente vê a questão dos portadores de necessidades especiais, por exemplo, é um exemplo de inclusão. De primeiro, essas crianças, elas estavam lá nas APAE, né? Hoje não, ela tem que estar na sala de aula regular. A gente vê também a questão do acesso das universidades, né? Hoje um filho de uma família de baixa renda, ele tem o mesmo acesso à universidade que um jovem de classe média. Outro ponto que ele coloca em pauta é a multiplicidade de experiência, ou seja, fazer da experiência do prático em sala de aula uma ferramenta cotidiana. Então, quando eu coloco o aluno para pensar e realizar, isso vai gerar um conhecimento bem maior. Outro ponto também que ele destaca é a diversidade sociais e culturais. E hoje as culturas é algo também que está muito presente. Você está na sua sala de aula e lá você tem diferentes religiões, diferentes culturas, pessoas de diferentes regiões do país. Ou seja, hoje o multicultural ele está realmente presente na sala de aula e nós devemos saber lidar com isso. Nós devemos respeitar as diferenças culturais, por quê? Porque elas fazem parte do nosso momento, do contexto no qual nós estamos inseridos. Ele enfatiza a necessidade de, a partir de suas teorias, os educadores têm a necessidade de, então, enquanto professor, eu preciso aguçar a minha curiosidade para questionar os fatos, questionar aquilo que está acontecendo ao meu redor, questionar por que está acontecendo algumas desaprendizagens na minha sala, por que algumas crianças estão brigando, por que algumas estão caladas demais. Então, todos esses pontos acabam sendo pontos relevantes dentro desse processo. Compreender e buscar despertar dentro e fora da sala de aula uma nova forma de transmitir esse conhecimento. Mostrar para o meu aluno que o conhecimento ele está além da sala de aula, que lá nós vamos ver mais adiante a questão do conhecimento formal e informal, ou seja, mesmo fora da sala de aula, esse aluno vai continuar aprendendo. Um outro ponto interessante dele é levar o educando a produzir seu próprio conhecimento, ou seja, não é o professor que vai dar tudo pronto e acabado. Ele vai apontar caminhos, ele vai despertar a curiosidade desse aluno para que ele venha buscar esse conhecimento. Levar o educando ao não ser só um mero receptor de informações, o educador um mero transmissor, mas construir um conhecimento através da troca de saberes. Então, a gente já falou isso aqui várias vezes, da importância da troca de saberes, da importância do diálogo, da importância de acontecer realmente esse feedback entre o professor e o aluno. Então, o professor ele tem que abrir espaço em sala de aula para discutir com seus alunos, para refletir sobre o que está acontecendo na sala de aula, para refletir o que está acontecendo na comunidade, para pensarem juntos, porque quando nós pensamos juntos, nós chegamos facilmente a uma conclusão. A teoria de Paulo Freire, presente na didática hoje, nos leva a refletir sobre dar condições ao educando de, ou seja, o que nós temos que despertar, o que nós temos que fazer para que o nosso aluno se torne um ser crítico que nós tanto falamos. Nós temos que ensinar o nosso aluno a aprender criticamente, a ser criador, a ser instigador, a ser inquieto, a ser curioso, a ser humilde, a ser persistente, ou seja, todas essas são qualidades,
são habilidades que nós temos que despertar em nossos alunos. Então, o que nós podemos concluir aqui, gente? Que ser professor não é tão somente transmitir conteúdos, não é só dar aula de história, de geografia, de matemática, de inglês. Então, nós sabemos que esses conteúdos são fundamentais na formação do ser humano. Porém, nós temos que lembrar-nos da importância de ensinar os valores, ensinar o aluno a aprender, ensinar o aluno a ser, ensinar o aluno a conviver, porque nós estamos dentro da nossa sala de aula, nós temos pessoas diferentes uma das outras, que pensam diferente, que se comportam diferentes. Então, se nós não tivermos despertado em nossos alunos essas atitudes, nós vamos ter problemas com essa turminha. Então, nós temos que ensinar esses valores para que nós possamos ter tranquilidade naquilo que nós estamos fazendo. E para a gente encerrar essa nossa aula, eu deixo aqui a frase de Paulo Freire que diz que ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo, todos nós sabemos alguma coisa, todos nós ignoramos alguma coisa, por isso aprendemos sempre. Paulo Freire. Então, assim, ninguém sabe tudo, ninguém ignora tudo, ou seja, todos nós temos colaboração a dar e todos nós temos algo que precisamos aprender. O que nós temos que ter nesse contexto é humildade. Então, quando o professor entende isso, que ele tem muito a ensinar, muito a aprender, consequentemente, ele vai ter sucesso na sua vida profissional. O que nós não podemos é achar que sabemos tudo e que não precisamos mais aprender nada. Então, até a nossa próxima aula.